Você esquece 90% dos seus sonhos nos primeiros 5 minutos depois de acordar. E isso pode estar salvando a sua saúde mental. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Neste vídeo, você vai descobrir por que seu cérebro cria essas histórias bizarras toda noite, entender o que acontece no seu corpo enquanto você sonha, e ver por que a ciência ainda debate se sonhar é essencial para nossa sobrevivência ou apenas um efeito colateral da nossa biologia. E olha, tem uma reviravolta no final que vai mudar completamente como você vê aquele momento entre fechar os olhos e acordar. Mas primeiro, preciso te contar uma coisa que acontece com você toda noite sem que você perceba. Você está voando sobre sua cidade natal, mas de repente você está na sua escola primária conversando com alguém que morreu há anos. Seu melhor amigo se transforma no seu chefe, e você aceita isso como perfeitamente normal. Você está fugindo de algo, mas suas pernas não se movem direito. E você acorda com o coração acelerado. Ou então você tem aquele sonho recorrente. Sabe qual? Aquele que volta uma ou outra vez, sempre com pequenas variações, mas sempre com a mesma sensação estranha quando você acorda. A gente passa, em média, 6 anos da nossa vida sonhando. 6 anos inteiros vivendo experiências que a gente mal consegue lembrar no café da manhã. Mas aqui vai o que realmente perturba. Durante o sono REM, quando os sonhos mais vívidos acontecem, seu cérebro está quase tão ativo quanto quando você está acordado. Algumas áreas, até mais ativas. Você está lá, completamente paralisado fisicamente. Seu corpo literalmente desliga a capacidade de se mover. Mas sua mente está criando realidades inteiras. Universos completos com física própria, personagens, emoções intensas e narrativas que parecem fazer sentido. Até você acordar. Um estudo da Universidade de Wisconsin mostrou que a atividade cerebral durante sonhos pode ser tão intensa quanto durante experiências acordadas equivalentes. A humanidade sempre foi obcecada por sonhos. Os egípcios antigos acreditavam que sonhos eram mensagens dos deuses e tinham profissionais, os chamados mestres dos segredos, especializados em interpretá-los. Existem discussões sobre causas sobrenaturais, espirituais. Que sonhos podem estar relacionados com as emoções, com a alma? Freud construiu uma carreira inteira em cima da ideia de que sonhos revelam desejos reprimidos. Mas a ciência moderna descobriu algo bem diferente e bem mais estranho. Quando os pesquisadores Eugene Azerinsky e Nathaniel Kleitman descobriram o sono REM em 1953, eles perceberam que os sonhos não aconteciam aleatoriamente durante a noite. Eles vinham em ciclos previsíveis, como se o cérebro estivesse seguindo um cronograma. E aí começou a pergunta que ninguém conseguiu responder completamente até hoje. Por que a evolução manteria um processo tão complexo, tão vulnerável? Você fica completamente inconsciente e paralisado por horas, se não tivesse uma função vital? Mas tem algo ainda mais estranho acontecendo enquanto você sonha. Você sabia que pessoas cegas de nascença também sonham? Mas em vez de imagens, os sonhos são feitos de sons, cheiros, texturas e emoções. O cérebro constrói a experiência onírica com os sentidos que ele conhece. Sabia disso? Comente aqui embaixo. Então, vamos ao que você pode observar. Quando alguém está sonhando, os olhos se movem rapidamente de um lado para o outro por baixo das pálpebras. Daí, o nome REM, movimento rápido dos olhos. É literalmente como se a pessoa estivesse assistindo a um filme. A respiração fica irregular. O batimento cardíaco acelera e desacelera sem padrão fixo. Pequenos espasmos nos dedos, contrações faciais. E se você medir a temperatura corporal, vai ver que ela cai ligeiramente. E aqui está o detalhe perturbador. Exceto pela respiração e pelos olhos, o resto do corpo fica completamente paralisado.
A gente passa por um processo chamado atonia muscular. O cérebro literalmente desliga os sinais que vão para os músculos. Sem essa paralisia, você encenaria seus sonhos fisicamente. E isso não é teoria. Existe uma condição chamada transtorno comportamental do sono, REM, em que essa paralisia falha. E as pessoas realmente encenam seus sonhos, às vezes se machucando ou machucando quem está por perto. Agora, o que está rolando dentro do seu crânio é ainda mais bizarro. Durante o sono, REM, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por lógica, planejamento e senso crítico, diminui drasticamente sua atividade. É por isso que no sonho, você aceita absurdos como normais. Seu chefe virou um dragão? Ok, faz sentido. Ao mesmo tempo, o sistema límbico, ligado a emoções e memória, fica hiperativo. Por isso sonhos são tão emocionalmente intensos, mas tão difíceis de lembrar depois. E tem mais. O hipocampo, onde memórias são processadas, dispara sinais elétricos em padrões específicos. Pesquisadores do MIT conseguiram literalmente ver ratos revivendo labirintos que percorreram durante o dia, mas em versões distorcidas, aceleradas, ou com elementos novos misturados. Seu cérebro está pegando pedaços de memórias, conversas que você teve, lugares que visitou, preocupações que te incomodam, e remixando tudo numa espécie de montagem aleatória. Ou será que não é tão aleatória assim? Aqui vai algo que poucos percebem. Seus sonhos têm uma narrativa. Por mais caótica que seja, sempre existe uma sequência de eventos, personagens, conflitos. Seu cérebro está criando histórias completas, com começo, meio e... Bem, geralmente você acorda antes do fim. E essas histórias têm padrões. Um estudo analisou milhares de relatos de sonhos e encontrou temas universais. Ser perseguido, cair, chegar atrasado, estar nu em público, perder dentes. Culturas completamente diferentes. Mesmo sonhos básicos. Mas por quê? Por que seu cérebro gastaria energia preciosa? E você continua queimando calorias enquanto dorme, criando essas simulações elaboradas? Por que a evolução não simplesmente desligou tudo durante a noite para economizar energia? A resposta vai te surpreender e vai além do que você imagina. Se você está intrigado até aqui, deixe um like para fortalecer o canal. E olha, lá no Instagram eu compartilho estudos recentes sobre ciência, saúde, a mente humana e outros assuntos que não cabem nos vídeos. Agora, voltando à pergunta: por que tudo isso acontece? A teoria mais aceita hoje é a da consolidação de memória. Basicamente, sonhar seria o processo do seu cérebro decidindo o que guardar e o que descartar do que aconteceu durante o dia. Pesquisadores da Harvard Medical School mostraram que pessoas privadas de sono, REM, têm muito mais dificuldade em aprender tarefas complexas e reter memórias emocionais. É como se o cérebro precisasse desse tempo offline para organizar os arquivos. Durante o sono, REM, conexões neurais importantes são fortalecidas, enquanto conexões menos relevantes são enfraquecidas ou eliminadas. É literalmente uma faxina neural. Você já foi dormir frustrado tentando resolver um problema e acordou com a solução na cabeça? Não é coincidência. Um estudo da Universidade de Lübeck mostrou que pessoas que dormem depois de aprender uma tarefa conseguem encontrar soluções criativas com 2,5 vezes mais frequência do que quem fica acordado. O cérebro está literalmente testando combinações, simulando cenários. Aquele sonho maluco em que você estava usando matemática para fugir de dinossauros? Pode ser seu cérebro processando aquela prova que você tem semana que vem. Músicos que praticam antes de dormir mostram melhora na performance mesmo sem praticar acordados. O cérebro continua o ensaio durante os sonhos. Mas tem outras teorias ainda mais fascinantes. Antti Revonsuo, neurocientista finlandês, propôs a teoria da simulação de ameaças. A ideia é que sonhos seriam um simulador de sobrevivência. Seu cérebro te colocando em situações de perigo para você treinar respostas sem o risco real. Faz sentido evolutivo. Nossos ancestrais que praticavam fugir de predadores em sonhos
talvez tivessem mais chance de sobreviver ao encontro real. Tem também a teoria da regulação emocional, proposta por Rosalind Cartwright. Segundo ela, sonhos ajudam a processar traumas e emoções difíceis num ambiente controlado. É por isso que, depois de eventos estressantes, a gente tende a sonhar mais e com mais intensidade. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas todas essas teorias pressupõem que sonhar é útil, que tem uma função. E se eu te disser que existe uma corrente de cientistas que discorda completamente disso? Aqui, a história muda completamente. Se você está curtindo entender como a sua mente e a ciência realmente funcionam, e não só ouvir frases motivacionais vazias, se inscreve aqui no canal. Eu, Dr. DVD, trago vídeos novos toda semana explorando fenômenos que a gente vive todo dia, mas raramente para entender de verdade. E ativa o sininho para não perder. Porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre outro tema interessante como emoções, saúde, hormônios, ciência e muito mais. J. Allan Hobson, neurocientista de Harvard que estudou sonhos por mais de 50 anos, propôs algo radical. E se sonhos não tivessem função nenhuma? E se fossem apenas um subproduto aleatório da atividade cerebral? A teoria dele, chamada hipótese de ativação e síntese, sugere que, durante o sono, REM, o tronco cerebral dispara sinais elétricos aleatórios. O córtex cerebral, tentando fazer sentido desse ruído neurológico, cria narrativas. Os sonhos seriam o cérebro tentando interpretar estática. É como olhar para as nuvens e ver formas. Não é que as nuvens querem formar um cachorro. É o seu cérebro procurando padrões onde não existem. E olha que perturbador. Se isso for verdade, a gente passa 6 anos da vida numa ilusão que o cérebro cria só porque não consegue ficar quieto. Estudos com imagens cerebrais mostraram que os padrões de ativação durante sonhos são, de fato, diferentes dos padrões durante tarefas cognitivas acordadas, mais caóticos, menos organizados. Mas aqui fica interessante. Mesmo que sonhos sejam aleatórios, o impacto deles na nossa vida é real. Pessoas acordam de pesadelos com sintomas físicos reais de ansiedade. Sonhos podem mudar nosso humor pelo dia inteiro. Tem gente que toma decisões importantes baseadas em sonhos. E, em alguns casos, sonhos recorrentes são sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. O cérebro revivendo traumas, tentando processar algo que não consegue. Então, mesmo que a origem seja aleatória, as consequências não são. É tipo dizer que música é só vibração de ar. Tecnicamente correto. Mas perde completamente o ponto. Um estudo de 2019, publicado na Nature, mostrou que pessoas que relatam sonhos mais vívidos têm maior atividade na junção temporoparietal, uma área associada a processamento de narrativas e teoria da mente. Ou seja, seu cérebro está mesmo construindo histórias complexas, independente de ter propósito. E aqui, chegamos no limite do que a gente sabe. Não dá para provar definitivamente qual teoria está certa. A gente não consegue medir a função de sonhar porque não temos um grupo de controle. Seres humanos que nunca sonharam. Privação total de sono. RE. M causa problemas graves de saúde. Mas isso pode ser pela falta do sono em si, não necessariamente dos sonhos. Existem debates acalorados na comunidade científica sobre isso. Alguns pesquisadores acham que as teorias são complementares. Sonhos podem ser aleatórios e úteis ao mesmo tempo, como um efeito colateral que acabou sendo aproveitado pela evolução. Outros acham que estamos fazendo a pergunta errada. Talvez não seja por que sonhamos, mas por que lembramos dos sonhos, já que a gente esquece 90% deles. E tem uma possibilidade ainda mais estranha. E se a consciência durante sonhos for tão real quanto a consciência acordada, só que governada por regras diferentes? Alguns filósofos e neurocientistas defendem que a gente tem 2 formas de consciência, a diurna e a noturna, e nenhuma é mais real que a outra. Então, o que fazemos com tudo isso? Talvez a verdadeira pergunta não seja
Por que sonhamos? Mas por que nos importamos tanto em entender? Da próxima vez que você acordar no meio de um sonho estranho, lembra. Você acabou de viver uma experiência que a ciência ainda não explica completamente. E isso é lindo. Se você gostou, vai ter uma playlist inteira aqui sobre sono e cérebro que irá te fascinar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a ciência é questão de perspectiva. Venha conosco entendendo o que não entendemos. E se você quer que eu explique algum outro assunto sobre ciência, saúde, corpo ou mente, joga aí embaixo. Eu leio tudo e sempre que der, escolho temas que vocês pedem. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo do Entendendo o que não entendemos.